Mas vamos lá, vamos lá. O que é responsabilidade fiscal? Debate entre liberal e desenvolvimentista, no André Marinho Show. Né? Esse rapaz que está aqui em quadro, eu vejo os posts dele no Twitter, ele é economista, mas fala cada groselha, tá ligado? É o tipo de pessoa de escola austríaca, né? Que vai falar esse tipo de groselha aí, de que responsabilidade fiscal, você tem que gastar menos do que você arrecada e tudo mais, mas nenhum país segue isso, nenhum país segue isso, né? Mas vamos lá, aqui um debate entre ele e o Roncaglia, vamos ver o que ele tem para falar. Vamos lá, vamos lá. Então, eu não acredito nessa ideia de que se você tem responsabilidade fiscal, você não está se preocupado com as pessoas. Pelo contrário, é porque você está preocupado com as pessoas que você precisa de responsabilidade fiscal para ter o como para chegar lá no final do dia. Como que você define responsabilidade fiscal? Simples. Eu fico surpreso de você fazer uma pergunta dessa, porque deveria ser óbvio, né? Basicamente é você O cara não consegue entender uma pergunta simples de estabelecimento de parâmetros, né? gastar menos do que você gastar menos do que arrecada, ou pelo menos ter uma previsibilidade da sua dívida. Por isso que uma regra fiscal é importante, porque por mais que ela não seja boa, ela vai te dar uma previsibilidade daquilo que você sabe quanto que vai estar a dívida daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então a previsão é importante. Não necessariamente você ter superávit todo ano, a gente sabe que o endividamento dos países vão aumentando, né? Mas que você saiba mais ou menos quais são as regras que você precisa cumprir. Qual que é a melhor lei que um político pode fazer? É uma lei que limita o poder dos próximos políticos quando ele não estiver na cadeira. Por exemplo, lei de responsabilidade fiscal do Fernando Henrique. Ele falou assim, olha, eu vou estabelecer uma série de regras que você não sabe quem vai ser o prefeito, o governador daqui 10, 15, 20 anos, mas você sabe que ele não pode gastar mais de 60% da arrecadação dele com folha de pagamento, que ele tem que cumprir uma série de regras, porque senão ele vai cometer um Vale lembrar, gente, vamos lá, já vamos botar um parênteses aqui. Esse cara aqui é um tipo de pessoa que defendia o Paulo Guedes, tá? Esse tipo de cara aqui é o tipo de pessoa que votou no Bolsonaro. Vale lembrar que o Paulo Guedes não seguiu essa cartilha, não. O Paulo Guedes em nenhum momento respeitou o teto de gastos, em nenhum momento teve responsabilidade fiscal. O Paulo Guedes, que seguiu essa cartilha aqui, foi o responsável por destruir a economia brasileira. Colocar a economia brasileira aos frangalhos. Gente como esse indivíduo aqui contribuiu para isso, tá ligado? crime ali de que ele pode ser imputado irresponsabilidade fiscal, né? Então, Não, e aí ele fala um crime de responsabilidade fiscal, né? Crime de responsabilidade fiscal. A Dilma não cometeu um crime, ela foi impeachmentada. Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade fiscal várias vezes e não foi impeachmentado. Ele, esse indivíduo, foi um dos que defendeu a agenda econômica do Bolsonaro, cometendo crime de responsabilidade. Então, ou seja, ele é o tipo de cara que vai falar, tipo assim, que tem que ter responsabilidade fiscal, mas o meu adversário, eu não. Não, mas tem que gerar superávit. Superávit põe comida na mesa do trabalhador. Superávit põe um teto sobre o trabalhador. Superávit garante que o filho do trabalhador vai ter escola pública gratuita de qualidade. Superávit garante que o trabalhador vai ter saúde pública gratuita de qualidade? Não. Tá? Primeiro ponto, esse tipo de pessoa atende aos interesses do mercado financeiro. O tipo de pessoa que fala de responsabilidade fiscal fala sobre a égide do mercado financeiro, tá? O mercado de especulador, de cassino de Playboy, de jogo do bicho de Playboy, porque é isso que cassino, é isso que bolsa de valores é. Se engana quem acha que é de lá que vem os investimentos necessários para o desenvolvimento de tecnologia. Quem desenvolve tecnologia é o Estado. Quem financia o desenvolvimento de tecnologia é o Estado. Quem financia as obras públicas é o Estado. Quem financia o desenvolvimento de uma sociedade é o Estado. Empresário só tem uma única preocupação, que é o lucro. Então, não vem com esse charlatanismo de falar que todo mundo tem que ter responsabilidade fiscal, que quando o seu candidato tinha que ter tido responsabilidade fiscal, ele não teve, você passou pano pra porra do Paulo Guedes. Não só você, como gente como Primo Rico, gente como aquele imbecil daquele Bruno Perini,
né? Que fica lá, não, mas não sei o que, pipipi, papapó, naqueles podcast dele com a mulher dele, que é aquela coisa ridícula, falando de finanças, né? Que o cara não vende, o cara não tá ali para debater a economia, ele está ali para vender um estilo de vida, um charlatanismo, né? Disfarçado de coach financeiro. A importância de você ter uma regra é justamente da previsibilidade. Boa oportunidade para reforçar um contraste aqui. Sim. Você discorda dessa definição? Não, eu perguntei, não porque eu não saiba, mas porque eu gosto de saber como as pessoas definem os marcos. Vale lembrar que, de um lado, a gente tem um economista de internet que fez graduação e só, até onde eu sei, e do outro a gente tem um doutorando, um professor, um acadêmico, né, que é o Ron Kagler. Premissas, a partir valores, dos quais elas estão pensando. Claro. Então, e você notou que ao longo da tua resposta você deslocou o eixo. Porque você começou de um ponto de vista incrivelmente austero. Exato. E aí você falou, peraí, mas não é assim. Não, exato. Né? Então você começou a... Porque ele sabe, ele mesmo sabe, isso é o que ele defende. Isso é o que ele fala que o Brasil tem que seguir e que tem que ser isso e acabou. Mas ele mesmo sabe que essa austeridade que ele tanto quer pro Brasil é impraticável. Tá, gente? Essa austeridade que essa galera quer pro Brasil, ela é impraticável. A gente tem que gastar menos do que a gente ganha. E rapidamente você falou assim, mas nenhum Estado funciona assim. Exato. Né? Então a gente tem necessidades Exato. que muitas vezes excedem a capacidade de arrecadação do Estado naquele momento. E a dívida pública é um caminho para você ampliar as possibilidades de atendimento da população, muitas vezes de atendimento de grupos de interesse que estão ali na fila, tem poder e tal. Então, nota que o conceito de responsabilidade fiscal que ele adota é o conceito que a gente chama de contabilista. Você tem que fechar as contas, a dívida tem que ter uma trajetória ali que o setor financeiro entenda como sendo adequada. E quando você joga para o setor financeiro decidir, você gera dívida de 256% do PIB no Japão, 146% do PIB nos Estados Unidos, 113% do PIB no Canadá e 73% do PIB aqui no Brasil. E vale lembrar que tem país que chegou a 400% da dívida do PIB. Se eu não me engano, foi a Espanha. Tá? Essa política aí. O mundo vai acabar. A Grécia afundou. A economia da Grécia foi destruída graças à austeridade fiscal. Tá? Porque a gente está em 73 ou vai chegar em 78. E esse é o ponto que eu queria salientar. Há várias formas de ter responsabilidade fiscal. Então, quando a gente pensa... E eu concordo perfeitamente que não dá para ter responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Só que o fiscal não é equilíbrio de contas apenas. O fiscal é jogo de poder. Ele falou muito bem. O teto de gastos buscava fazer o quê? Explicitar os conflitos distributivos. Ou seja, mostrar quanto que o judiciário ganha, revelar os privilégios do legislativo. Fez tudo isso. Não mudou nada. A reforma... Vamos lá. Quantos direitos, quantos privilégios de militares foram retirados com o teto de gastos, com a reforma trabalhista? Quantos privilégios foi tirado de juiz? Quantos privilégios foi tirado do alto escalão, dos super salários do funcionarismo público, daquela galera que realmente recebe o teto 28, não sei quantos mil, para não fazer quase nada para ser juiz? Tem férias não sei quantas vezes, tem auxílio terno, tem auxílio um monte de coisa. Quantos dos privilégios dessa galera foi atacado nas grandes reformas liberais? Nenhum, né? É porque é o seguinte, é liberalismo para os outros, Estado para mim. Liberalismo para os outros, Estado para mim. Porque os grandes empresários, nenhum deles deixou de pegar empréstimo com a porra do BNDES a juros muito baixos para financiar a porcaria dos seus negócios. Porque a galera adora falar que o capitalista tem risco. Nossa, ele sofre muito, ele tem muito risco. É claro, né? Risco com o dinheiro dos outros, porque o dinheiro dele não sai, não. Basta você ver o que o Jorge Paulo Lema fez com a porra da Americanas. Vai lá. A reforma da Previdência foi aprovada e celebrada por amplos setores liberais da sociedade e exclui os setores particulares. Nota, a questão é, isso é responsabilidade social? Ter uma política, uma reforma... Primeiro, isso não é responsabilidade nem fiscal nem social. Porque se ele tivesse o mínimo de responsabilidade fiscal, ele ia atacar privilégios. Os privilégios dos militares, os privilégios dos super salários. Que é feita e ela isola determinados grupos com profundos privilégios. E eu gostei muito de um tweet seu em que você fala assim, as Forças Armadas deveriam investir mais em ciência e tecnologia. Tô com você. Grande parte do gasto das Forças Armadas é pessoal. Sim.
Que está fazendo o quê? Se o Brasil não tem guerra, não tem nenhum conflito armado. Ou seja, tinha que investir. Olha a cara do sujeito aqui no canto. Vocês não estão vendo por causa do QR Code, né? Agora, olhem a cara desse sujeito aqui. Olha a cara do sujeito, como é que ele tá. Quietinho. Mas por que ele tá quietinho? Por que esse sujeito agora tá quietinho? Porque ele sabe que ele tá falando, que ele falou bosta, né? Vamos lá. Investir mais em ciência e tecnologia. Eu não acho que isso é responsabilidade fiscal, ainda que a dívida esteja, eventualmente, pelo teto de gastos, sendo estabilizada. Eu não acho que é responsabilidade fiscal quando você tem uma deterioração dos serviços públicos. E note, eu não estou nem falando aqui da minha visão. O Bolsonaro, no final de 2022, quando ele já tinha perdido a eleição, ele vai lá de joelhos, vota a PEC da transição, porque senão eu não vou conseguir pagar a bolsa de estudo. Sim. Ou seja, a responsabilidade fiscal que a gente tem que pensar, e aí, Léo, eu tenho uma visão diferente, que pode ser que o marco fiscal... Não, cara, isso aí é muito verdade. O risco do capitalista é virar um trabalhador. E aí, sempre quando essa galera fala, não, mas e o risco? Que o risco? Tá achando ruim de ser o capitalista? Vira trabalhador, querido. Tá achando ruim de ser o cara que corre o risco de perder todo o seu dinheiro? Vira trabalhador. Não é fácil ser trabalhador? Não é fácil. Vira trabalhador. Ué, não é fácil. Não dê certo. Toda regra tem esse problema. Toda regra, isso é real. Toda regra, toda lei tem esse problema. Nenhuma regra é... Quer ver um exemplo de uma lei que não funciona porra nenhuma, lei de drogas? Escrita na pedra e funciona do jeito que a gente quer. Mas por que isso acontece? Porque existe um abismo entre ideia e realidade. Ele está olhando para quem não paga. Se ele vai conseguir arrecadar, se ele vai conseguir tirar os 90 bilhões de isenções automáticas que existem no Congresso Nacional ou não, se ele vai conseguir, né, arrecadar a partir do preço de transferência, se ele vai conseguir eliminar, né, os problemas de inserção ali no PIS e COFINS que existe a partir do ICMS, eu não sei. Mas a responsabilidade fiscal que não sacrifica programas sociais é a responsabilidade fiscal que eu defendo. O próprio Paulo Guedes vai ficar marcado aí nos anais da história como o sujeito que demoliu esse teto, sem considerar as circunstâncias aqui, mas o fato é esse. Como é que você enxerga? Faz sentido isso ou não? O problema não é a regra. O problema é que qualquer regra que você põe aqui, sempre as pessoas vão dar um jeito de burlar a regra. Você quer ver um exemplo? Para que era a contabilidade criativa? Quem que fez a contabilidade criativa? O que fez a contabilidade criativa, o querido? O Bolsonaro fez. Você falou o que dele? Você tá falando dele? Você tá falando da Dilma? Hein? Ou vai ser o senso crítico seletivo? Tipo assim, só é irresponsabilidade quando eu quero. Como é que vai ficar assim? Como é que vai ser o debate? Tá aqui, ó. TRF1 mantém arquivado o processo contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. Olha, que novidade! Foi golpe de Estado. Que novidade, né? Foi golpe de Estado em cima da Dilma. Quem diria? Porra. Criativa. Que é um eufemismo para as famosas pedaladas. Ou a pedalada é um eufemismo para a contabilidade criativa da Dilma Rousseff, que sofreu impeachment por causa... O relator do caso TRF1, juiz convocado Saulo Bahia, concordou com a decisão anterior da Vara Federal Civil. Segundo ele, Dilma não poderia responder por improbidade por atos praticados no decorrer do seu mandato. No caso dela, caberia apenas um processo de impeachment. Disso. Existia regras e as pessoas sempre vão... E aí entra um ponto, olha como é que essa reportagem ela é maliciosa, que isso aí é do G1, tá, gente? Isso aí, para quem não sabe, é do G1. O motivo do impeachment dela era as pedaladas fiscais, porque isso é crime, correto? O impeachment ele é um processo político, mas ele tem que ter uma base, um lastro material. Qual que é o lastro usado para impeachment a Dilma? As pedaladas fiscais. Se as pedaladas fiscais não aconteceram, isso aqui é um golpe. Tá? E aí o Estadão, a Folha de São Paulo tiveram que fazer um malabarismo gigante para fazer um editorial e tentar minimizar o dano que eles causaram ao longo do tempo, né? Tentar burlar a regra. Então, uma regra fiscal ela tem que ter algumas características. Tem que ser transparente, né, simples. Então, se for muito complexa, é fácil você burlar a regra. Tem que ser crível. Falar, olha, eu vou conseguir cumprir. Né? E tem que ser restritiva. Ela tem que incomodar. Uma boa regra tem que incomodar. E fez o teto de gastos. Eu acho engraçado o seguinte. Ele fala que uma boa regra tem que incomodar. Mas tem que incomodar político, né? Vai perguntar se ele quer uma regra que incomode o bilionário. Vai ver se ele quer uma regra que force o bilionário a pagar um salário justo para o trabalhador.
Vai ver se ele quer uma regra assim, mas aí não pode, né? Porque aí encostou na vaca sagrada do capitalismo, que é a propriedade privada, que é a acumulação de riqueza. Aí não pode. Que não tinha cláusula de escapes, mas ali foi muito importante para quê? Para dizer as prioridades. Não quer dizer que você, por exemplo, não podia gastar mais com a educação, mas sim, se você quer gastar mais com a educação, você tem que reduzir outros gastos. Por exemplo, da elite do judiciário. Por exemplo, do funcionalismo público. Cara, e aí uma coisa que, tipo assim, ele fala a elite do judiciário, essa parte ok. A esmagadora maioria dos trabalhadores do funcionalismo público ganha pouco. A esmagadora maioria dos trabalhadores do serviço público ganha menos de 5 mil reais, menos de 4 mil reais. Esmagadora maioria, tá, gente? E aí, pegando o gancho daquele vídeo do Gaveta que a gente tava vendo, tá ligado? Sobre a questão da greve dos roteiristas, é aquela parada do tipo: essa galera que ele fala que ganha super salários é uma pontinha da pirâmide. E aí, o que essa galera faz? Usa a desculpa dessa pontinha da pirâmide em cima para atacar a base. Tá? Por exemplo, das campeões nacionais. Você poderia fazer. Os vesperos da República. Exato. Então ele te dava prioridades. Qual é o problema do arcabouço Salve, camarada! fiscal? Ele não é tão simples. Ele tem mais cláusulas de escapes. Isso é verdade, isso é bom. Mas ele não é tão restritivo. E o mercado não enxerga ele como bastante crítico. O mercado, quem que é o mercado? Quem que é o mercado? Quem que é essa entidade fantasmagórica que é o mercado? É os bilionários. O que ele está fazendo no fim das contas? Defendendo interesse de bilionário. Por que ele fala o mercado? Porque aí ele não fala diretamente do causador do problema. Ele joga o problema para a entidade fantasmagórica. Porque aí quando a pessoa vai atacar, ela não, mas o mercado, o problema é o mercado. Não, gente, o problema não é o mercado. O mercado ele é um aparelho. O mercado ele existia antes do capitalismo. Não é o mercado que dita a regra, não, gente. Que não é o mercado que governa, não. Não é o mercado que dita a lei, não. É os capitalistas. Incrível. Porque nas metas que foram colocadas ali, você disse que vai ter uma meta lá de superávit e de repente você tem 400 bilhões de subsídios, que é 4,3% do PIB mais ou menos. Para o mal, qual foi ali a mais questionável? Reforma trabalhista, talvez é a que geralmente acirra ódios e paixões. Eu acho que a pior de todas, disparado, agora o Léo vai até pular da cadeira, é o teto de gastos. Mas assim, eu nunca É muito draconiano o teto de gastos, velho. vi algo tão draconiano. Ninguém, é exatamente isso. É estranho, ninguém dá nome ao mercado. Aí parece algo que está pairando no ar. Tá ligado? Parece uma entidade cósmica. É algo intocável. Literalmente, eles tratam o mercado como se fosse Deus. O mercado não tem vida própria, não, gente. O mercado não tem vontade própria, não. Quem controla o mercado tem. Com todas as limitações, com todos os problemas de desenho que ele tem e que se mostrou depois. E hoje eu estava lendo, que é o Marcos Mendes, ele é um dos idealizadores do teto de gastos. E eu achei muito revelador do ponto de vista psicanalítico que ele colocou numa frase solta sobre o BNDES, ele falou assim: quando você tem uma regra e ela entra em choque com a realidade, pior para a regra. Porque a realidade é implacável. Tá, gente? A realidade é implacável. Isso é a típica cabeça do economista. A gente faz uma regra que, infelizmente, ignora a política. E quando chega na política, a política revela as limitações daquela regra. E eu acho que o teto de gastos foi talvez um dos maiores erros que a gente já cometeu na história da gestão da política fiscal. Não porque ele não tivesse uma boa intenção, mas porque ele foi tão mal desenhado, ele ignorou Aí entra outra questão, né, Roncaga? De boas intenções, o inferno tá cheio. tanto a dinâmica política brasileira que o resultado foi esse. Foi gerar uma desorganização, uma desarticulação institucional que fez com que a gente tivesse um semi-rei no Brasil, que é o Arthur Lira agora, e a gente desorganizou a política fiscal a ponto de gerar um rombo de 4,5% do PIB, que é essa bomba fiscal que foi gerada, né, pelo governo Bolsonaro. E, na minha visão, isso está indissociadamente ligado ao teto de gastos. A gente olha para a economia e acho que é aqui que eu queria demarcar um pouco a nossa diferença Realpolitik, exatamente isso. Esse jogo, essa parada que o André tá falando é realpolitik. com relação ao governo Temer. Ele fez várias coisas que estabilizaram a economia. Isso é indiscutível. Tá? Mas ele também levou e agravou um problema de desenvolvimento que a gente teve
Né? Essa sim é a real década perdida. O que o governo Temer fez foi só desindustrializar o país, tá, gente? Foi só isso. Só isso que ele fez. Desindustrializar o país. Tá? Deixa claro isso aqui. Nossa renda per capita estagna. Cara, é exatamente isso. Na teoria, no mundo imaginário das ideias, tudo funciona. Tá ligado? Você lembra, você sabe quando você tá afim daquela mina lá da sua escola, que você tá doido pra dar uma ideia nela, ou aquela menina, ou você, menina, que tá doido naquele rapaz da sua escola, aí você pensa, não, porque eu vou chegar e vou fazer assim, ele vai responder assado, que não sei o que, a gente vai se beijar e vai ser lindo. Chega na hora não acontece nada, porque existe um abismo entre ideia e prática, entre teoria, entre o que está aqui e a realidade concreta. Dança, gatilho, dança. Ela Foi mal aí se eu despertei o gatilho de alguém, tá? Mas na moral, é o melhor exemplo que eu podia dar. A gente teve o que eu considero... Nossa, na moral, que genial. Dança, gatilho, dança. Ser uma maquiagem das estatísticas de emprego, porque quando você faz a reforma trabalhista, o conceito de emprego muda. O conceito de emprego formal... Exatamente. Aí, olha, e isso o Bolsonaro usou muito. Por quê? O Bolsonaro ele vai pegar e vai usar... ele vai pegar PJ, vai contar esses PJs como emprego de carteira assinada para maquiar dado. Isso o Temer fez também. Tá? Se transforma. Se você olha pela lógica de ajuste de mercado, no sentido de você está num país periférico, em que as margens de lucro elas tendem a sofrer influência, né, de concorrência externa, tendem a sofrer influência de multinacionais que estão atuando aqui, a gente tem muita empresa estrangeira. Então é inevitável que, dado o arranjo que a gente vê globalmente falando, o ajuste vai se dar no salário. Ele se dá no salário. Ou, se ele não se dá nos salários, ele vai se dar nas condições de trabalho. E aqui não faltam exemplos de como, quando você deixa, né, o sistema capitalista funcionar sozinho, ele afunda com bilionários dentro buscando ver o Titanic. Porque reduziram gastos com segurança. E o ponto-chave é... Nossa, isso é tão real, velho. Nossa, o Roncaglia ele foi muito certeiro, não só na analogia, tá ligado? Mas como também como demonstrar que esse negócio de corte de gasto aí é estupidez. É como que a gente consegue equilibrar essa eficiência que a gente busca, que é produzir mais usando menos recursos. Um primo meu tá muito feliz que abriu um PJ. Acho que ele não sabe que agora ele é um trabalhador mais precarizado ainda. Calma, a hora que ele começa a trabalhar com PJ, que receber pouco, ele vai sentir a diferença. Mas sem descuidar das pessoas. Eu não estou falando só do plano da política pública, de fazer transferência condicional, de fazer Bolsa Família. Eu estou falando no plano da economia, do dia a dia das pessoas, onde o Estado não chega. Eu não lembro, na minha vida, de ter visto tantos casos de trabalho escravo. E eu sei que todo mundo aqui vai se sensibilizar e falar, isso é um absurdo. Mas, novamente... essa é uma economia que está funcionando. E ela não consegue ser desligada da relação. Funcionando às custas de quê? Vocês lembram na pandemia que a economia não podia parar? Claro, a economia não pode parar. Vai morrer gente? Vai morrer, mas a economia não pode parar. Pergunta se algum dos familiares daqueles que fizeram esse tipo de campanha morreu de Covid por falta de acesso às coisas. Vai lá e pergunta. Se o Roberto Justus, que foi totalmente contra a pandemia, tivesse tido Covid, ele estava internado no Sírio-Libanês. Tá? Num dos melhores hospitais do Brasil. A relação que a gente tem com outros países, das relações comerciais que a gente estabelece. E até parece uma coincidência, né? Nesse ponto eu acho que o Brasil, como outros países, precisam proteger a sua economia. E nisso a pandemia foi pedagógica. Porque a gente vinha num caminho de questionamento desse conjunto de premissas que o Léo está defendendo aqui. E o mundo falou assim, olha, legal, vocês tiveram 40 anos para fazer. O FMI, André, ele publica um artigo... FMI, Fundo Monetário Internacional. Se alguém chamar o FMI se alguém de vocês aí do chat ou que está vendo isso no YouTube... vê alguém falando que o FMI é comunista, você tem o direito e o dever moral de dar um tapa na cabeça da pessoa. Artigo em 2016 de 4 pesquisadores que ele diz: neoliberalismo, o FMI, neoliberalismo, propaganda enganosa, oversold. Eles dizem, olha, prometeu
que os mercados garantiriam estabilidade, reduziriam desigualdade, conseguiriam dinamizar a Não, produtividade. tipo assim, Isso a questão que ele fala que foi pedagógico foi em outro sentido, não é nessa questão das vidas e tudo mais. Eu falo, tipo assim, de realmente expor as falhas do pensamento neoliberal, expor as falhas da máquina do Estado. Eu entendo o que o Roncagra quis dizer, tá ligado? Eu entendo. Ele fala do ponto de vista de funcionamento institucional, não do ponto de vista, tipo assim, vamos ver se vai morrer gente. Não, o Roncagra quis colocar neste contexto, tá? só uma delas conseguiu, mais ou menos de maneira, vamos dizer, controversa, encontrar na literatura, que é a questão da produtividade. Agora, desigualdade não ocorreu e a estabilidade dos países Gente, esse negócio de o mercado diminuir a desigualdade não diminui, tá ligado? periféricos também não Isso aqui tá falando a real. ocorreu. E aí eles dizem, está na hora de pensar algo novo. O FMI, quando o FMI chega numa mudança de pensamento dessa, é porque o mundo já está muito além. Eu sei que a gente errou muito no passado, mas eu também sei que a gente não teria plano real se a gente não tivesse sido ousado. A gente precisa pensar um modelo novo com base naquilo que está ocorrendo agora. E, infelizmente, Léo, não vai ter segurança em tudo. A gente precisa ter uns pontos-chave, mas eu acho que a gente precisa avançar na, vamos dizer assim, normalização da atuação do Estado, para que a gente possa voltar a ter políticas públicas que sejam mais... Vale lembrar que a China está aí com o maior ritmo de crescimento constante que a gente viu nos últimos anos. Vale lembrar, gente, que o maior salto de produtividade, de qualidade de vida que a gente viu nos últimos 123 anos foram em 2 lugares: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e na China. Curiosamente, coincidentemente, os 2 países eram comandados por partidos comunistas. Vale lembrar, por exemplo, que o Vietnã passou por um processo parecido, teve avanço na qualidade de vida. Cuba foi a mesma coisa. Cuba, antes da Revolução, era um prostíbulo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Cuba, antes da Revolução, era um prostíbulo dos Estados Unidos, onde você tinha prostituição e cassino. Tá? Depois da Revolução, você tem um avanço na qualidade de vida. Você tem o problema dos embargos e tudo mais, mas sim, você tem um avanço na qualidade de vida. Né? Por que será, né? E sabe o que todos esses países têm em comum? Todos eles ou são ou eram comandados por partidos comunistas. Coincidência? mais abrangente. E o que a gente está vendo agora, eu acho que é um conjunto de insatisfações generalizadas e que, pegando a máxima do Léo sobre a regra fiscal, mostra que é um bom plano. Se está todo mundo, de alguma maneira, insatisfeito, é porque você está fazendo uma política que tem como, né, persistir no tempo. Então, o arcabouço fiscal não é o arcabouço dos sonhos de ninguém, e é por isso que, na minha visão, né, ele é válido como uma forma de tentar conseguir alguma coesão para que as forças políticas possam se organizar, olhando, né, mais ou menos ali para um caminho parecido. Não, nesse ponto eu tenho discordância com o Roncaglia, mas Mao Zedong morto. Cara, o Mao Zedong é um cara muito fundamental para a China, e tanto é que ele é a figura mais emblemática da história da China, né? Do ponto de vista de economia, eu acho que o governo Lula, se ele tem só... Tanto que eu tenho vontade de adotar um gato e colocar o nome dele de Miao Zedong em homenagem ao Mao Zedong. E é um gato rebaixado, tá? Eu quero adotar um gato rebaixado para fazer isso e quero mandar fazer um mini chapéu comunista para colocar na cabecinha dele e ele ficar andando pela casa rebaixado com um chapéu comunista. Sorte, eu não acredito muito que seja sorte. Eu acho que é mais efeito da combinação do pacote fiscal que o governo Bolsonaro fez, né, para tentar se reeleger junto com a PEC da transição, combinado com o marco fiscal, que não faz um ajuste a lá teto de gastos, ou seja, garantir algum espaço para crescimento da despesa ao longo do tempo. Eu acho absolutamente razoável para Calvar o gato, ser sacanagem com o bicho, velho. Porra, na moral, velho. acomodar essas demandas. E aí eu entro... Mas ele já vai ser rebaixado, vai ter as patinhas desse tamanhozinho, assim, tuc, pela casa, é tão bonitinho, velho. na questão da taxa de juros. Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha os researches, né, as pesquisas de mercado financeiro, a preocupação é: eles aumentaram o gasto, a PEC da gastança, e não sei o quê, e com isso a taxa de juros vai subir e tal. A taxa de juros já está na estratosfera.
Ela já está muito elevada. Exatamente. Ela não é a taxa de juros mais elevada do mundo, porque tem país em guerra, tem país à beira da hiperinflação, mas no mundo que está razoavelmente organizado, ela é a taxa de juros mais elevada. Aí você olha para a Europa, você olha para os Estados Unidos, você olha para a China, eles estão com inflações elevadas, a China talvez seja a exceção, só que as taxas de juros bem menor. E aqui é o ponto que eu falo da minha visão de economia Um pitbull com o nome de Lenin ia ser massa, né, velho? como algo que está intimamente Uma boa forma de enxergarmos as falhas do modelo de produção capitalista é olhando para o crime organizado e seus métodos de funcionamento. É uma cópia quase idêntica do comportamento de qualquer capitalista. Gente, o crime organizado, ele é a prova da ineficiência do Estado. E aí tem uma coisa que é o seguinte, tem um livro que eu li que ele chama Cárcere e Fábrica. Para quem não sabe, quando a polícia ela é criada lá na Inglaterra, lá pós-evolução gloriosa, consolidação do capitalismo e tudo mais, a principal função da polícia era acabar com manifestações de trabalhadores e proteção da propriedade privada. A polícia não tem como objetivo garantir a segurança do trabalhador. A principal função da polícia é a garantia e afirmação da lógica do capital, da lógica da propriedade privada. ligada à geopolítica. Por que o Brasil, eu sei que a gente tem histórico de inércia, minha tese de doutorado é sobre isso, eu sei que tem resistência baixa da inflação, eu sei que tem tudo isso. Mas se o choque é combinado com todo mundo, foi um choque de energia, foi um choque de cadeias globais paralisadas, em que preço do frete multiplicou por 10 vezes, em que você teve várias pressões que elevaram preços setoriais, todo mundo sofreu isso. Por que o Brasil é o único que foi na frente para subir a taxa de juros? Aí vão dizer, não, porque o Banco Central errou em reduzir o juro. Novamente, é muito fácil, depois que o fim do mundo passou e que ele não acabou, você dizer assim, olha, a gente errou. Na época era o fim do mundo, e na época do fim do mundo você reduz as taxas de juros até ponto em que isso acalma a sociedade, se joga água na fervura. Os bancos centrais do restante do mundo estão fazendo o quê? Moderando a elevação das suas taxas de juros, porque eles estão investindo pesadamente na transição energética. Então, eu perguntei para o Léo o conceito de responsabilidade fiscal dele, porque o país que emite a moeda de reserva, ele está 40 anos em déficit fiscal, ele está 40 anos em déficit comercial. E ele faz isso porque ele pode imprimir a moeda que todo mundo utiliza. O Brasil não tem. Tá vendo por que é tão importante quebrar a hegemonia do dólar? Porque se você quebrar a hegemonia do dólar igual a China quer fazer com o BRICS, eles vão demolir a economia dos Estados Unidos, tá? Essa capacidade, mas a gente sem derramar uma única gota de sangue. Vale lembrar isso. tão pouco está à beira do penhasco fiscal. E aqui Aproveitar, só retificar a informação. Teve um vídeo para trás que eu comentei dos BRICS, falando que o BRICS controlava 30% do petróleo mundial, é mais de 40% da produção de petróleo mundial, porque a Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo. vem o ponto, André. Se os outros países estão tomando liberdades no sentido de focalizar o investimento para a transição energética, a União Europeia, a Alemanha especificamente, acabou de aprovar um investimento de 10 bilhões de euros numa planta da Intel na Alemanha. É o maior investimento já feito no país para semicondutores, fazer chips de computador. Ou seja, o mundo está investindo nisso e eu acho que O governo Biden também agora, né? Não, o governo Biden colocou 280 bilhões para os próximos 10 anos. Olha a cara de taxa do garotinho aqui, gente. Olha a cara de taxa do garotinho aqui, tá vendo? Ele tem a teoria linda dele, não, austeridade, o Estado tem que investir menos, pipipi, papapá, tem que ser assim, tem que ter regrinha. Aí quando ele pega e olha pra realidade, a realidade vem, pega os planinhos dele e esmaga. Porque é isso que a realidade faz. Vamos relembrar lá, vamos botar o gatilho de vocês pra dançar, quando vocês imaginam que vocês vão lá meter a ideia no crush, pai, vão pegar e ele vai te dar um não. É isso que tá acontecendo com esse cara aqui, ó. Só que no caso dele não é a crush, não é a pessoa que você tá afim, é a realidade mesmo, fudendo os planos que ele tem pra economia. Só num setor. Dança, gatilho, dança! Colocou dezenas de bilhões para pesquisa e desenvolvimento. Na moral, agora eu vou usar essa porra direto, velho. Novamente, eles constituíram um sistema de inovação nacional que envolve o setor público e privado. A gente nunca conseguiu fazer isso aqui. Então, eles conseguem fazer, mas a gente tem que tentar. Por quê? Se a gente perder
o que na minha visão é essa nova oportunidade do Brasil assumir uma liderança internacional, de desenvolver tecnologia, aproveitar os nossos biomas para colocar gente na escola, para colocar gente na universidade, para que a gente use a Amazônia de uma maneira sustentável, a ideia da floresta em pé, e não fique pagando pesquisador europeu que vem aqui explorar o conhecimento Exatamente. que está na nossa Gente, Amazônia. olha só, gente, eu vou contar uma história pra vocês que é real. Tem uma planta na Amazônia que ela chama-se copaíba, tá? Copaíba. O cara vai lá na Amazônia, pega a copaíba, estuda a copaíba, destrincha a copaíba e vê que ela pode ser usada para tratamento para câncer, como analgésico, como isso, como aquilo, pá. Destrincha dela 30 informações diferentes, 30 possibilidades de remédio diferentes. Sabe o que ele faz com as patentes? Vende 17 para a China. Para a China não, para os Estados Unidos, não sei quantos para o Canadá, não sei quantos para a Alemanha. Aí no final do mês, quando ele vai começar sua nova pesquisa, chega em casa cansado, com dor de cabeça, ele vai na farmácia, compra um remédio à base de quê? Copaíba. Paga royalties para quem? Para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha, para a França. E depois a gente compra o produto 5.000 vezes mais caro. É isso aí, ó. O exemplo da Copaíba é real, tá? O exemplo da Copaíba é real. Isso não é brincadeira não, tô falando que isso aconteceu. E eu acho que a gente precisa fazer um pacto nacional que olha menos para o lado do passivo, que é essa preocupação da dívida, se ela vai sustentar e tudo, e comece a olhar um pouco mais para o lado do ativo, que é o potencial de investimento que a gente tem. Gente, o Brasil tem um potencial de investimento absurdo. Só para vocês terem uma ideia, uma das fontes que vai ser mobilizada para desenvolvimento científico técnico, não só na área da medicina, como em outras áreas, é a maconha. Tá? Hoje em dia tem gente que já faz casa com maconha. O óleo extraído da maconha, ele tem várias utilidades. O Brasil hoje tem condição de alavancar de forma estrondosa parte da sua indústria plantando maconha. Eu não estou fazendo aqui propaganda para a legalização da maconha, não, gente. Eu estou falando de forma crítica. Estou falando de forma séria. Estou fazendo propaganda a favor da legalização de nenhuma droga, não. Mas vocês têm que entender que certas coisas estão acontecendo ao redor do mundo. Os Estados Unidos estão caminhando nessa direção, a Europa está caminhando nessa direção, e aqui a gente está preso nessa palhaçada ainda de debater descriminalização da maconha. Todos os recursos naturais, as potencialidades. E, novamente, Larry Summers, não sou eu falando, é o cara que foi secretário O Ron Kager debatendo com esse cara chega a ser covardia, velho. do Tesouro do Clinton, que abriu, né, desregulou o mercado lá em 1999, que eventualmente contribuiu para a crise de 2008. Ele falou assim, o Banco Mundial tem que ampliar o seu balanço, tem que começar a investir pesadamente, não está fazendo a sua parte. O governo Biden, principalmente o plano de investimento, não é inflacionário, porque ele está mexendo na estrutura da oferta. Eu acho que a gente tem que sair da demonização dessas políticas, e eu entendo que tem uma certa inércia nisso, demora para acontecer, mas se a gente perder essa oportunidade, eu acho que isso vai custar muito caro para o Brasil. É isso aí, meu povo. Eu acho que não tem muito a acrescentar, né? Eu acho que ao longo do React a gente está conseguindo colocar, destrinchar bem, até algumas participações do chat, sempre acrescentando. Fico muito feliz de ter um chat ativo, um chat presente. Muito obrigado aí, galerinha do chat. Um beijo enorme para vocês. Para você que viu o vídeo até aqui, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o React ou sobre alguma coisa que eu falei aqui, tá bom? Aqui na tela tem o símbolozinho do canal, tem outro vídeo para você. Se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você achou, compartilha com o seu amiguinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo já está muito longo. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima aí. Falou!